E o Flamengo tem mudanças de última hora para a partida contra o Vasco. O Vasco tem mudanças também na escalação. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações da semifinal do Campeonato Carioca. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Flamengo. Lembrando que hoje tem o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. Então fica ligado para você sempre receber as informações no Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Amado, resolve levar o seu mando para o Newton Santos, para o gramado sintético. O capitão estava aqui no dia que a gente debateu isso e ele tinha razão, porque na minha cabeça era assim, bom, não há possibilidade de jogar no Maracanã, né? Não, depois Fluminense e Flamengo esclarecem que o Maracanã foi oferecido ao Vasco e que o Vasco preferiu mandar o jogo no Newton Santos. Pascoal, é uma forma de tirar o Flamengo da zona de conforto. O problema é cutucar onça com vara curta. Acho legal tirar da zona do conforto, mas ficar... Ontem o Textor falou de novo, provocando o Flamengo. Quem é o campeão brasileiro? Quem é o campeão da Libertadores? Então venham nos buscar. Não foi o que ele falou? Foi o que o Textor falou? Vai valer para o brasileiro, vai valer para a Libertadores. No Campeonato Carioca, vai o Vasco da Gama. Eu já fiz a minha aposta aqui, então não já sabe. Se o Flamengo não for campeão, eu vou começar o programa sentado embaixo da mesa. Essa é a aposta. A cara do Jean olhando para baixo da mesa. Tipo, onde, né? Onde é que vai sentar? Não é provável que ele precise sentar, mas eu tô olhando se tem condições. Obrigado, Jean, me ajuda bastante. Porque o Flamengo é favoritaço. Não é que é favorito, é favoritaço. O Vasco chegaram 2 jogadores essa semana, hein? Chegou um meio, um atacante de velocidade e tal. Não vai jogar contra quem? Contra o incomparável, meu senhor. Mesmo com o time do Flamengo não tendo todos à disposição, só de lateral esquerdo acho que não tem uns 3, né? Não sei se vai dar ou se vai dar para algum jogar. Não sei. Ver como é que tá a recuperação dos jogadores. Não sei se vai dar para jogar. Mas pelo menos lateral esquerdo tem problema. O Léo jogou muito bem de lateral esquerdo, então não vejo dificuldade nenhuma e a composição da zaga central ficaria muito bem feita. Então eu entendo dessa forma. O Flamengo é muito favorito, é favoritaço contra o Vasco da Gama. Qualquer resultado além de uma vitória daquelas bem graúdas, vai me deixar um pouco preocupado. O que não exclui o fato, eu também acho, óbvio, acho que todo mundo acha, né? Hoje a diferença do Flamengo para os seus concorrentes no Rio de Janeiro é muito grande, para qualquer um deles, né? Como a gente viu ontem no jogo do Botafogo, que seria aquele teoricamente mais próximo. Sim. Agora, por mais que exista essa diferença, por mais que o Flamengo seja muito favorito, tanto contra o Vasco como numa eventual final contra quem quer que seja, o Vasco tem que tentar fazer o que está ao alcance dele para diminuir um pouco a teórica facilidade que o Flamengo teria ou terá nesse confronto. Então eu acho que tirar do Maracanã é uma tentativa, de fato, o Maracanã é a casa do Flamengo, é onde o Flamengo joga toda a rodada. Você concorda com a declaração do Pedrinho, dizendo que o Vasco se sentiria visitante no Maracanã? Isso me causou um pouco de... Quantos títulos o Vasco já decidiu na história dele no Maracanã? A questão é que o Vasco tem jogado menos no Maracanã. Então, os jogadores, acho que a história do Vasco é uma coisa, a realidade de hoje é outra. A realidade de hoje é outra. Mas se joga menos no Maracanã, já me permita, joga muito menos no Tapetinho. Sim. Não, tudo bem. O Tapetinho vai jogar uma contra o Botafogo. Mas não é a casa do Flamengo em nenhuma hipótese, né? Eu acho que esse é o ponto. Porque que tá visitante, quando você fala visitante, você pressupõe o outro está em casa. Então eu acho que é mais a isso que o Pedrinho se refere. Ele fala, eu vou ser visitante porque o Flamengo vai estar na sua casa. Não, ele não vai ser visitante, que a torcida do Vasco vai lotar o Maracanã. Exatamente. Não, mas eu acho que... Alguém tem dúvida que o Vasco tem torcida? Jogadores. Eu entendo a declaração. Eu não consigo entender, viu, Dani? Isso assim, tá difícil de eu entender esse movimento do Vasco, por tudo que a gente conversou aquele dia, sabe? Então foi o primeiro a falar, porque, poxa vida, os jogadores acabaram de fazer um protesto contra o gramado sintético. Ninguém obrigou o Coutinho a falar sobre, outros jogadores a falar. Eles falaram porque eles estão se sentindo desconfortáveis em um gramado. Então tem um ponto. Aí o Pedrinho, com todo o respeito, que eu amo o Pedrinho, espero que ele não fique chateado com isso. Mas o Pedrinho é um cara que também, a história dele mostra todas as lesões que ele teve, enfim. E pô, a gente sensibiliza com ele, porque é um craque foi um craque dentro de campo, mas que teve problemas com relação a tudo, a violência, com relação a gramados ruins.
E aí, quando você tem a chance de dar uma resposta, que é uma resposta até para todo um país, assim, bom, a gente pode até perder, mas a gente lutou tanto contra o gramado sintético, então a gente vai para o Maracanã, sabe? Assim, é uma resposta. Agora o Coutinho reclama do gramado, né? Por exemplo, como outros reclamaram, né? Como todos os jogadores, a maioria deles reclamaram sobre o gramado sintético. O presidente do Vasco é um presidente que jogou futebol e sabe o quanto é ruim você ter, né, para eles, né, para quem joga hoje, eu participo, né, eu não joguei jogos em gramado sintético. Então a gente fica mais com a observação deles com relação a isso. E aí você tem a chance de levar o jogo para o Maracanã. Né, você tem a liberação para isso e você escolhe, depois de toda essa luta, levar o jogo pro Newton Santos. Então, assim, que a gente não veja por muito tempo o Vasco falando sobre gramado sintético, sabe? Mas você não acha que foi muito nessa de tirar o Flamengo da zona de conforto? Mas aí é tirar o Flamengo da zona de conforto e colocar você e um jogador seu em risco, sabe? Então, assim, mas o Fabio, eu acho que assim, é isso, a única desconforto. É isso, eu assim, concordo sabe? com É um tudo que você desconforto para tudo e outro. O Maracanã, só para completar, já o Maracanã, pô, ele é a casa do Rio de Janeiro, sabe? Casa de todo pô, eu mundo, joguei os confrontos contra o Vasco e aí, pô, e era legal pra caramba, sabe? O Vasco se sentia bem lá nos confrontos contra o Flamengo. É lógico que se o Flamengo, quando o Vasco era melhor, a gente se sentia desconfortável, se sentia. Sim. Quando o Flamengo era melhor do que o Vasco se sentia desconfortável. Isso é uma questão esportiva, mas o Vasco veio com essa conversa. O torcedor do Vasco não tem esse sentimento, porque o torcedor do Vasco também sabe tudo que ele conquistou dentro do Maracanã, então não vem com esse papo, o Maracanã não é do Vasco, sabe? Eu acho que tanto o Flamengo como o Vasco, como o Fluminense, se sentem muito bem no Maracanã, porque pô, o Maracanã é a casa do futebol. Se você tira um jogo do Maracanã, leva um jogo para outro lugar, tendo a chance de jogar lá, pô, é uma estupidez pro futebol. Porque pô, o barato do jogador de futebol é jogar no Maracanã. Então, mas você não acha eu acho que é isso, assim, sabe, a essência do futebol foi jogando fora. Porque o Maracanã é legal pra caramba de se jogar, seja pra Vasco, pra Flamengo, pra Corinthians, pra qualquer um. O Maracanã é legal de se jogar, mas aí, somado a tudo isso, tem a questão do sintético, então, de você reclamar e levar o jogo pra lá. Mas eu não vi ele assim. Eu fico porque... Mas eu acho que a única contradição... Vamos lá, aí eu discordo da parte esportiva, porque eu acho que a única contradição é a contradição do gramado sintético. E até porque o Felipe Coutinho foi um dos líderes do movimento, foi um dos primeiros caras Isso. Agora, também imagino que para que o Vasco tenha tomado essa decisão, os jogadores do Vasco tenham sido consultados. Não acredito, Jean. Também não acredito, não, hein? Olha, sinceramente, porque... O Vasco também não joga no tapetinho. O Pedrinho, pelo que ele falou, não foi unânime entre os jogadores e entre... Então, não ser unânime é uma coisa, porque acho que é difícil ser unânime numa coisa de 26, 27 jogadores. É difícil que você tenha unanimidade, que todo mundo... E só mais uma coisa, desculpa, mas só para incrementar o debate, assim, é bom que se diga, quando o Rio de Janeiro ainda tem a torcida mista, graças a Deus que continue assim, o Vasco é o único time que divide o Maracanã meio a meio. Quando joga Flamengo e Botafogo, é mais Flamengo. Quando joga Flamengo e Fluminense, é mais Flamengo. Quando joga Flamengo e Vasco, dá uma equiparada. É isso. Então ainda tem esse ponto. Sim, eu acho que assim, tem vários aspectos que são favoráveis ao Maracanã, como o espetáculo, como a grandeza do estádio, como a importância de jogar lá. São todas coisas simbólicas. Agora, me parece que o Pedrinho toma uma decisão baseada num aspecto esportivo, cuja avaliação esportiva é a minha chance de ganhar, que é pequena, é muito pequena, ela é um pouco maior, tirando o Flamengo do estádio onde eles jogam todos os dias, todos os jogos em casa, e colocando o Flamengo num estádio em que ele não está acostumado a jogar. Assim como o próprio Vasco também não está tão acostumado a jogar. Então eu acho que o olhar foi um olhar esportivo de quem diz... onde eu tenho mais chance de ganhar. E numa época que a gente vê tanto mando sendo vendido, né, para estádio, para ganhar mais dinheiro, para não sei... Eu acho que você pensar... E tudo bem, eu entendo que você possa discordar da ideia de que jogando no Newton Santos a chance do Vasco aumente 2, 3, 4% que seja de ganhar o jogo. Mas eu acho que se o Pedrinho e os jogadores avaliam que jogando no Newton Santos a chance do Vasco ganhar do Flamengo é 3, 4% maior do que a chance que ele teria de ganhar no Maracanã, eu entendo a decisão. Porque eu acho que você tem que fazer, no fim você tem que fazer de tudo para ganhar um jogo que muito provavelmente você não vai ganhar. Eu vou falar... Fala, Pascoalzinho, que eu tenho que fazer intervalo. Mas minha memória, você sabe que... Não vem com essa não, que sua memória é melhor do que todo mundo junto aqui. Não vem com essa não. Não tem nem dúvida. Vou falar uma coisinha pra vocês.
O Vasco jogou 2 partidas em Aonde? casa, mas não foi mandante em São sim. Januário. No Vocês Carioca. estão entendendo o Acho que negócio? Nova Iguaçu e Madureira, talvez. Quando foi para jogar em casa, jogou em São Januário sem ser o mandante, mas jogou em casa. Sim. Quando o mandante, manda um jogo... É que agora São Januário não era uma possibilidade, Não pode. tá? Porque Agora tem que ser 50-50, não é possibilidade, a possibilidade seria o uma carga Maracanã. de ingresso. A minha tendência é concordar com o Fábio Luciano da seguinte forma: a torcida do Vasco é gigantesca. O que a direção do Vasco fez foi, primeiro, tá com medo do quê? Segundo, por que o torcedor não podia também dividir o Maracanã com o torcedor do Flamengo? Vai dividir também agora no Engenhão. Vai dividir. Tem uma coisa que eu acho que o Fábio pode falar melhor, que assim, eu já ouvi de muito jogador, Fábio, que a questão do mando de campo, para vários jogadores, ela é mais significativa por conta do gramado onde você joga, pelas referências que você tem no campo, do que pela torcida ser maior. sim. Então, eu não sei exatamente como Mas eu você concordo pensa. com você. Talvez não no Flamengo e Vasco. Então é isso, talvez não no Flamengo e Vasco, assim, sabe? Eu acho que assim, a observação que eu faço é que, logicamente, o Flamengo joga mais lá e pode ter essas referências. A única observação que eu faço, a mais forte, é pela luta dos caras de não ir pro sintético. Meu ponto é só esse. Sim. Isso é... Se levasse o jogo para Brasília, como você falou, para outro lugar, então assim, a gente não vai dar o Maracanã pro Flamengo, mas a gente vai levar o jogo para qualquer lugar do Brasil. Mas o que pega é a reclamação dos jogadores, do Coutinho, por exemplo, se o Coutinho... Não vou falar o que eu tô pensando. Mas assim, é isso. Assim, o jogador reclamar do gramado sintético e depois... para tentar levar uma vantagem, levar o jogo para lá. É só isso. Eu tenho que fazer o intervalo. Dito isso, vai ser quanto, Vasco e Flamengo? 3-0. Pra quem? E aí, Pascoal, não adiantou nada, então, Nilton Santos. Não, eu acho que o jogo vai ser 3-1. 3-1 pra quem? 3-1 para Capitão. o Flamengo. 3-0 Flamengo. Flamengo. Me recebam bem, por favor. Seguinte, tem notícia, olha só. Pedrinho diz que a maioria do elenco concordou em jogar no Newton e explica motivos da escolha do Vasco. Então, acho que os motivos ficaram bem claros, né? De tirar o Flamengo um pouco do ambiente em que ele está mais habituado. Nada polêmico para isso, né? O Vasco está tentando se posicionar também para não jogar no Maracanã só quando os adversários querem, no caso o Flamengo, e quando ele sim quer, agora ele não quer. E tá tudo bem, Vasco e Flamengo vão jogar no Nilton Santos. Vamos dar uma olhada então nas prováveis escalações? Carille ganhou opções, hein? Não ainda na escalação principal, né? No time titular, mas o banco já deve estar recheado de jogadores que chegaram nessa semana. Ó, o time deve ter Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Jair ou Tietê. Jair estava machucado, estava se recuperando de lesão. O Tietê também, né? Então os dois aí estão vindo de problemas médicos. Com o Zuccarello ou o Lloyd Augusto já aparecendo ali, né? Numa possibilidade, com Felipe Coutinho, Ryan e Verratti. É o que o Vasco tem de melhor para esse momento, Mansur? Claro que os reforços ainda vão se encaixar, Garré, o Moreira, o Nuno Moreira, agora o Lloyd, enfim, vão aparecendo e o Carille vai ganhar mais gente, pelo menos para a parte ofensiva do campo. O Nuno Moreira com a característica mais de armação, né? Não é exatamente essa flecha. Isso. O Lloyd Augusto talvez seja o jogador com mais essa característica. A ver se o Carille vai querer ter esses dois, né? Ryan e o Lloyd, para ter os dois jogadores escapando muito, porque todo mundo acha que pode fazer, de repente, o Coutinho melhorar, né, Mansur? Tendo mais jogadores para ele acionar. Todo mundo, eu acho, imagina um jogo, naturalmente, de um Flamengo com um pouco mais de posse, de presença ofensiva, e o Vasco tentando as estocadas. É importante ver como o Vasco vai ter, se o Vasco vai tentar, em alguns momentos, pressionar a saída do Flamengo, para não deixar o Flamengo tão confortável, mas o principal, como ele vai se organizar para tentar sair do ponto mais importante que o Flamengo tem tido com o Felipe Luiz, que é a pressão ofensiva, né? No jogo mais recente deles pelo Carioca, no primeiro tempo, o Vasco praticamente quase tentou o tempo todo saltar essa pressão com uma bola longa. A questão é que ali, mesmo que o Verratti ganhasse essa primeira bola, não tinha muitos jogadores para tentar correr as costas. Agora, eu não digo que o Vasco vai tentar a bola longa sempre, mas
é possível até que você tenha sentido nesse plano. Você pode apostar no Verratti ganhando essa primeira bola e ter jogadores de velocidade correndo as costas. Uma raspada do Verratti para o Ryan correr, por exemplo, para o Ryan, para o próprio Lloyd, se for o caso, você vai ter um pouco mais de escape, né? Não tinha nem Ryan nem Lloyd no primeiro jogo. Mas no segundo tempo, quando ele consegue fazer um pouco mais de articulação com o Hugo Moura vindo atrás, saindo mais tocando, o Vasco crescer um pouco no jogo. Ver qual vai ser o plano do Carille para tentar incomodar um pouco o Flamengo e mudar um pouco a lógica do último encontro, que foi quase um monólogo. Né? Eu não consigo ver o Vasco jogando contra esse Flamengo. Você precisa estar fortalecido nas beiradas. Eu não vejo ele eu vejo ele colocando de repente num 4-4-2 para ter o Coutinho por dentro. E uma dificuldade do Vasco em pressionar. Porque daí ele vai ter também Coutinho e coisa. Pressionar o quê? Eu falo o tempo todo. Isso ele não vai acontecer. Num momento ou outro ele pode escolher. Mas de ter os dois, ter um Ryan numa beirada e às vezes o Lloyd ou o Zuccarello na outra, para poder dar um equilíbrio por causa dessa questão de ter um peso muito grande, né? Principalmente aqui no Wesley, né? Então ele não vai deixar essa brecha aí pro Flamengo tirar proveito desse lado direito. Vamos dar uma olhada então na provável escalação do Flamengo, né? São várias as dúvidas do Flamengo para esse jogo aí, né? E o Flamengo possivelmente entre com essa formação. Muitas vezes a gente erra as escalações do Felipe Luiz, né? Não é uma constante a gente acertar a escalação. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, isso não vai mudar. Esses 4 eu tenho certeza que vão iniciar o jogo. E aí uma dúvida na lateral esquerda, né? O Ayrton Lucas e o Alexandre estavam com problemas físicos, né? Médicos, e o Varela vinha jogando improvisado por ali, jogando bem, né? Cumprindo o papel ali, né? Satisfatoriamente. Então há dúvida se volta o Ayrton Lucas ou se o Varela continua por ali. No meio campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, né? A possibilidade do Luiz Araújo jogar no Arrascaeta também. Então há essa dúvida. Gerson, Plata, Bruno Henrique. Então o Flamengo, né, com um time bastante forte, muitas opções no banco. É um momento muito bom do Flamengo para essa semifinal contra o Vasco, né, Alex? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, então. Eu vou colocar já o meu palpite aqui para vocês. Para mim vai dar Flamengo 3-0 em cima do Vasco e já coloca de vez as mãos aí na vaga para as finais do Campeonato Carioca. E aí, qual é o seu palpite? Vai nos comentários, escreve aí o seu palpite e fica ligado no nosso canal, nação, que hoje tem o pós-jogo do Mengão aqui no nosso canal. Para você sempre receber de forma rápida, antecipada, se inscreva aqui no canal no YouTube e também ative o sino das notificações. Coloca a opção todas para sempre você receber as informações do Flamengo, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia para todos vocês, que seja uma boa vitória do Mengão já no início desse mês. E a gente se vê no próximo vídeo.